Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tequila e isso é um tutorial de maquiagem, não de rosto, mas na verdade no pescoço. Recentemente eu fiz uma maquiagem que ela dá a impressão de que a minha cabeça está desconectada do meu corpo, bem legal. E assim, muita gente me pediu tutorial e hoje eu vim trazer pra vocês. Primeira coisa, nada de colar, cordão, nem choker para essa maquiagem, porque como vai ficar no pescoço, não pode ter nada no seu pescoço para atrapalhar, não pode ter nada. Eu já tô com o meu rosto e o meu pescoço com hidratante e é uma recomendação que eu te dou, não pro agora, mas para quando você for tirar, para ajudar quando você for tirar, porque é bem difícil de tirar depois. A primeira coisa que você vai precisar é de um pincel e de uma paleta que tem um tom de marrom mais claro, mas que ainda assim não seja tão claro que você consiga enxergar na sua pele. Você vai pegar e vai fazer um formato meio oval no seu pescoço. Não precisa ficar bem igual, porque vai passar maquiagem, mais maquiagem depois por cima. Então não precisa ficar tão igual. E o traço também não precisa ficar tão perfeito. Essa é a primeira parte da maquiagem. Percebam que quando fica assim, já dá um pouco dessa impressão. Essa maquiagem eu também recomendo para se você for fazer em um fundo preto, porque fica melhor. Por isso que eu tô de peruca preta, porque ajuda um pouco. Depois você vai pegar uma tinta facial vermelha, misturar com um pouco de preto e um pouco de azul para ficar numa tonalidade meio vinho, sangue. E você vai passar aqui no meio. Em tudo. Essa primeira parte vai ficar assim, tudo bem se ficar meio manchado, até porque ajuda nesse senso de profundidade. Depois com o delineador branco você vai contornar toda a volta disso aqui. Eu vou fazer isso no espelho e já volto pra mostrar pra vocês como deve ficar. Vai ficar mais ou menos assim. E aí agora a gente vai usar um delineador preto. Com o delineador preto você vai pegar e fazer uma bolinha perto dessa última linha branca. Assim. Tem que ficar essa parte mais ou menos assim. Eu acabei pintando em cima do preto, vou retocar, pera. Ainda com delineador branco, você vai pegar e fazer alguns detalhes. Mais ou menos assim, pra dar um pouco de profundidade. Por enquanto, ficou assim. Agora a gente vai precisar de tinta facial preta ou delineador preto. Mas se você for usar delineador preto, você vai usar mais quantidade. Então eu recomendo você usar uma tinta facial preta. Com um pincel você vai pegar e começar a aplicar nessa parte do meio aqui. Mas só do meio primeiro, tá bom? Vou fazer e já volto pra vocês verem. Como vocês podem ver, já dá esse efeito de ilusão de ótica, mas a gente vai voltar com o pincel e a sombra marrom e vai marcar um pouquinho mais o pescoço e um pouco do ombro. Com o pincel e a sombra marrom, você vai marcar aqui da ponta e fazer uma curva aqui. Aqui. Mesma coisa do outro lado. Vai ficar mais ou menos assim. Nessa parte aqui de fora, você também pinta de preto. Só lembrando que essa última parte aqui, ela é opcional. Eu gosto de fazer ela porque eu sinto que ela dá um efeito melhor. Mas ela é opcional. Você pode tanto fazer quanto não fazer. De volta com o pincel e com a tinta vermelha, a gente vai fazer pequenas manchas de escorrido de sangue. E elas não precisam ser bem certinhas, elas podem ser bem esfumadinhas, bem imperfeitas, porque é como se o sangue tivesse escorrido. Bom, é literalmente isso. Eu às vezes dou uma esfumadinha em algumas dessas manchinhas
pra elas ficarem como se fosse um sangue mais escorrido, não sei dizer. Ai. E bom, basicamente fica assim. Por isso que eu falei do fundo preto, ou da peruca preta, porque eu uso esse efeito no ombro pra realçar ainda mais. E é isso. Aí você pode fazer a sua maquiagem no rosto normalmente. Um beijo.